tá bom aí. Eu fico feliz com isso. Vamos à palavra de Deus? Vamos ao ensino? Vamos? Vamos abrir nossa Bíblia, Mateus capítulo 13. Obrigado, Carla. Mateus capítulo 13, nós vamos ler versículo 24 a 30. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Enquanto você vai lendo aí, para a gente poder ganhar tempo aqui, eu já vou lendo. Diz assim então a palavra de Deus, Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. E quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. E os servos lhe perguntaram: e o que o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês também poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem em feixes, para em seguida ser queimados. E depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Palavra poderosa, hein? Vamos orar então para Deus nos dar graça nessa noite, ao ouvir e ministrar essa palavra. Se você puder orar comigo mais uma vez. Deus, nosso coração hoje, ele é como uma terra seca, Deus, que quer ouvir a instrução do céu, quer ser regado pela Tua sabedoria, pelo Seu entendimento. Então, nessa noite, Senhor, enquanto nós debruçamos aqui na Tua palavra que é poderosa, Tua palavra que é gloriosa, nos ajude a compreendê-la, nos ajude a crescer na Tua palavra, nos faça avançar na nossa fé, nos faça cumprir a Tua palavra completamente em nossas vidas, Senhor, porque nós estamos com o coração aberto, nossa mente está focada em Ti. Fala-nos, ó Deus, nessa noite e aplica a Tua palavra em nossas vidas. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Como lidar, como vencer tempos inesperados? Como vencer tempos inesperados? Para a gente poder ter essa conversa nessa noite, a gente precisa primeiro definir o que é inesperado. Inesperado é algo que acontece nas nossas vidas de forma abrupta. Inesperado é algo que acontece de forma acidental. Algo inesperado é aquilo que acontece de forma surpresa. É uma surpresa para nós. Algo que ocorre de forma imprevista. É algo repentino, algo súbito, algo surpreendente. Não esperávamos, mas aconteceu. Isso é inesperado. Porque uma coisa é a gente olhar para a vida, uma coisa é a gente olhar para o problema distante de nós. Aquele problema está acontecendo na vida daquela pessoa, aquele ciclano está enfrentando aquele problema. Uma coisa é você olhar o problema de longe. Outra coisa é quando o problema chega até você. Outra coisa é quando você está mergulhado no problema. Você está mergulhado ali no inesperado. E coisas inesperadas, elas são o que provam se você é uma pessoa madura ou não. Porque quando a gente olha para a vida das pessoas de uma maneira assim, você olha para o dia a dia de alguém, você não pode imaginar que no dia a dia dessa pessoa, essa pessoa ela já seja uma pessoa madura. Porque no dia a dia nós somos todos iguais. No dia a dia nós temos a mesma estatura, nós temos a mesma medida. Mas quando nós enfrentamos tempos inesperados, é nesse momento que pessoas começam a ser diferenciadas, vistas de forma diferenciada. Quando nós enfrentamos o inesperado, é nesse momento que manifestam o nível de maturidade que você tem ou a falta de maturidade que você tem. Então, perceba isso, que todos nós somos medidos pelo inesperado. Todos nós somos avaliados pelo inesperado. Então, quando você está diante do inesperado, você tem um choque com você mesmo. Quando você está diante do inesperado,
que é uma coisa que você não controla, porque, assim, todos nós gostamos de controle. Todos nós queremos saber como é que vai ser, como é que resultado vai ter esse trabalho, como vai ser o meu caminho amanhã. Todos nós nos esforçamos para ter um controle de tudo. Mas, por vezes, a vida sai do nosso controle. Coisas inesperadas acontecem. E Jesus, ele tentou fazer os discípulos enxergarem o quanto eles estavam maduros ou não, porque Jesus, ele foi assim, muito prático em colocar os discípulos em momentos inesperados. Por exemplo, ali em Mateus 14, Jesus está ensinando uma grande multidão. Essas pessoas estão com Jesus desde manhã até de tarde. Já estava escurecendo, já estava ficando tarde para eles ir embora para casa. Então, um dos seus discípulos chega para Jesus e diz assim: mestre, olha, está ficando tarde, a gente não tem como, assim, cuidar dessas pessoas aqui, manda elas para casa, para que elas possam se alimentar na sua casa. E Jesus olhou para aquilo e falou assim: não vai mandar ninguém para casa hoje. Eu quero que vocês deem para ela comerem. Deem vocês ela, para eles comerem. E isso pega os discípulos assim de surpresa, algo inesperado. E aparece um lá no meio e fala assim: como é que nós vamos fazer isso? Nem sem denário seria possível comprar tanto pão para alimentar tanta gente assim. E então Jesus mostra para eles o quanto eles ainda não estavam preparados para ver um grande milagre na vida deles. Jesus pergunta: o que vocês têm aí? Vê o que tem aí, o que o povo tem aí? Ah, tenho 5 pães, 2 peixes. E então você sabe como é que termina essa história. O inesperado. Depois, nesse mesmo capítulo de Mateus 14, Jesus está se despedindo da multidão. Jesus diz assim para os discípulos, e é tão interessante que em Mateus 14, versículo 22, diz que logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos. Então o que Jesus fez? Foi assim: eu vou ficar aqui despedindo da multidão e eu quero que vocês vão atravessar o mar da Galileia. Vão lá, entram no barco e vão. Não, deixa a gente ficar aqui com o Senhor. Não, eu quero que vocês atravessem o mar da Galileia. E a Bíblia vai dizer que Jesus ficou ali cumprimentando todos. Eu acho isso incrível, porque um homem assim que era sugado todo o tempo, né, ele ainda tem disposição de cumprimentar as pessoas. E depois desse tempo ali, ele vai ali orar. E à noite ele aparece para os discípulos. Como é que ele aparece? Ele aparece andando sobre as águas. Então os discípulos ficam apavorados. E eles olham para Jesus, vê de longe assim e pensam que é um fantasma. Fica todo mundo com medo. Mas quando Jesus diz: não, sou eu, Pedro, que é esse cara assim, né? Ele fala assim: já que é o Senhor, me manda aí no seu encontro. E Jesus fala assim: vem. E daqui a pouco ele começa a olhar para o vento, ele começa a afundar, socorre-me Jesus. Jesus vai lá, tira ele e dá aquela frase, né? A fé de vocês é pequena ainda. Vocês foram provados aqui no inesperado, mas a sua fé está pequena. Homens de pequena fé. Ali em Marcos, capítulo 9, é trazido um garoto para Jesus. Outro momento inesperado. O garoto que é trazido a Jesus, ele está possesso. Tem um demônio que atormenta a vida dele. E então, os discípulos já tinham orado, tinham tentado expulsar o demônio daquela criança, não tinha conseguido. Então o pai daquela criança pega a criança, vai até Jesus e fala assim: Jesus, seus discípulos não conseguiram. O senhor pode fazer alguma coisa para mim? E é nesse texto que Jesus fala assim: se posso, tudo é possível que crê. Mas logo depois Jesus dá um esfregão nos discípulos. Veja lá, Marcos capítulo 9, versículo 19, Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Traga-me um menino. O inesperado está provando ali os discípulos e eles foram, me parece que nesse momento, reprovados. Porque o inesperado nos prova, o inesperado ele revela, o inesperado ele mostra. E então nós chegamos aqui em Mateus capítulo 13, que é a parábola que nós lemos. Essa parábola, muito bem dita pela pastora Creuza um dia desses, é uma parábola que fala sobre o fim dos tempos. Ele fala, porque Jesus entrega essa parábola para os discípulos, mas depois Jesus explica ela um pouquinho mais para frente. Mas o convite dessa noite não é nós olharmos para o fim dos tempos, mas é nós olharmos sobre a ótica do dono do campo, sobre a ótica do fazendeiro, o seu drama pessoal de ver o seu campo semeado com boa semente, agora o joio aparecendo. É a sabedoria que esse homem tem de lidar com o inesperado, e o desfecho que essa história tem, que particularmente para mim, ela é fantástico. Essa parábola, ela fica evidente
uma lei que é chamada a lei da semeadura. Essa lei, ela existe desde a fundação do mundo. Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 22, vai dizer que enquanto durar a terra, plantio e colheita jamais cessarão. Então, é um princípio que Deus estabeleceu, de que se planta, vai se colher. O que se plantar, vai se colher. E esse é um princípio, uma lei de semeadura imutável. E ela é também atemporal. E existem vários princípios dentro dessa questão da semeadura. O reino de Deus, ele é um reino que fala muito sobre semeadura. Eu não vou ter tempo de explorar aqui, mas eu quero rapidamente pincelar alguns princípios que são muito importantes dentro desse contexto de semeadura. Primeiro que o princípio da proporcionalidade. O que é isso? Lá em 2 Coríntios 9,6 vai dizer que aquele que semeia pouco, também vai colher pouco. Então, a sua colheita ela será proporcional àquilo que você semeia. E esse é o princípio da semeadura, o princípio da proporcionalidade. Então, fique atento, porque quanto mais você semear, maior será a sua colheita. Outro princípio é o princípio da reciprocidade. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, vai dizer: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele vai colher. Então não adianta você semear um negócio achando que você não vai colher aquilo. Em algum momento da sua vida, se você semeou uma má semente, você vai colhê-la. Outro princípio é o princípio da potencialidade. Dentro de uma semente existe uma floresta. Uma semente dá uma árvore dá vários frutos, os vários frutos, muitas sementes. Por exemplo, nós temos aqui em Sertãozinho, isso também é um negócio muito legal, muitos ipês branco, amarelo, vários tipos de ipê. E essa é uma época de florada de ipê. E também, depois da flor, vem a vagem, e você viu quanta semente tem. Então, às vezes você não tem um pé de ipê em casa, mas porque lá a 3, 4, 5 quarteirões da sua casa tem, o vento bate, traz a semente para cá e nasce um ipê no seu quintal. Você não semeou, mas nasceu. Mas isso é o que é lindo, né? É o princípio da potencialidade. É incrível o poder que tem dentro de uma semente. Outro princípio é o princípio da autorreprodução. A semente, ela por si só, ela se reproduz sem limites. Outro princípio é o princípio da providência. E aqui a gente tem que guardar esse texto conosco. Porque 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 diz que aquele que supre a semente ao que semeia, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Entenda que Deus, ele não dá a colheita, Deus dá a semente. Deus não dá a colheita, Deus dá a semente. Tudo que você está hoje colhendo é fruto daquilo que você semeou. Ou se você não está colhendo, é fruto daquilo que você deixou de semear. Porque Deus não dá colheita, Deus dá semente. Semente ao que semeia, e ao que semeia em abundância, vai colher em abundância. Um outro princípio é o princípio da despretensionalidade da semente. A semente ela é muito despretensiosa, ela está lá. E para ela poder reproduzir, ela tem que morrer, deixar de existir. Para que dali venha o fruto, e dali venha muitas outras sementes. É o que Jesus disse lá em João: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, ele dará muitos frutos. Por isso que a pergunta desse texto aqui que nós acabamos de ler é: e quando você colhe uma colheita que você não semeou? Quando você colhe uma colheita que você não plantou? Por exemplo, um homem e uma mulher são apaixonados, mas inesperadamente surge uma traição. Então você olha para aquilo e fala assim: mas eu sempre fui fiel, porque eu estou colhendo essa colheita de infidelidade? Eu nunca semeei isso. É como você está vivendo um tempo de discórdia. Você olha para aquilo e fala assim: mas por que eu estou vivendo esse tempo de discórdia na minha vida? Eu não semeei discórdia na vida de ninguém. Por que eu estou recebendo isso? Assim, por que eu estou encontrando gente mentindo para mim tanto assim? Porque eu nunca fui mentiroso. Eu não semeei mentira. Por que eu estou colhendo mentira? Então, é essa situação, né? Você colhe algo que você não semeou. E essa é a questão desse texto que nós acabamos de ler. O dono do campo, ele colhe junto com o seu trigo algo que ele não semeou. Então, como lidar? Como eu vou vencer esses tempos
inesperados. Porque, olha só, nós estamos no mês de setembro. O mês de setembro é um mês dedicado a falar sobre a questão do suicídio, né? É um momento que a gente diz assim, né? Olha, se você está passando por um momento difícil, tem alguém para te ouvir. Olha, esse problema não é tão grande assim, ao ponto de fazer você sucumbir. Esse é um tempo que a gente se esforça para olhar essa necessidade da população hoje, das pessoas hoje, de ajudá-las a enxergar que não é o fim de tudo, não é a luz do fim, não é isso. Tem possibilidade de sair desse lugar difícil e viver uma vida feliz. Mas se você prestar atenção na sua própria vida, na vida de algumas pessoas, você vai ver que a maioria dos distúrbios que existem hoje, eles são resultados das pessoas que não sabem lidar com o diferente do que eles esperavam. Você esperava uma colheita, mas você não recebeu aquela colheita, então a pessoa ela fica desesperada. E agora, o que eu vou fazer? Então, esse texto fala sobre isso e nos mostra como vencer. E a primeira coisa para vencer tempos inesperados é: espere o inesperado. É isso, esperar o inesperado. Mateus capítulo 13, versículo 24 e 26, Jesus contou a parábola: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. E o trigo brotou e formou espigas, e o joio também apareceu. Então assim, espere o inesperado. Porque às vezes a gente cria uma imagem para a nossa vida, que a nossa vida nunca vai ter problema, que nunca vai ter inesperado. Então você cria um ideal, e quando as coisas saem fora do seu controle, quando as coisas saem diferente daquilo que você planejou, fala assim: o inesperado aconteceu, e agora o que eu vou fazer? Surgiu um joio na minha plantação, e agora o que é que eu faço? Se você levar a vida sabendo que é possível em algum momento você experimentar o inesperado vai perder a força quando ele acontecer na sua vida. Você vai olhar para o inesperado e falar assim: eu sabia que em algum momento isso ia acontecer, então fique tranquilo, a gente vai vencer isso aqui. Porque talvez a maior frustração que a gente tem é quando a gente espera que uma coisa aconteça e ela não acontece. É quando você assim, você tem tanto medo das coisas dar errado, que elas acabam dando errado. Falei aqui esses dias, é como uma pessoa que recebe uma bênção de Deus, e ela recebe junto com a bênção de Deus uma espécie de agouro, né? Assim, se eu estou experimentando um tempo bom agora, daqui a pouco vou experimentar um tempo ruim. Se algo bom dá para acontecer, é porque algo ruim também vai acontecer. Sabe? Recebeu um dinheiro extra, surgiu não sei de onde. Ah, se surgiu aqui é porque vai acontecer alguma coisa e Deus já está providenciando o dinheiro. Não é nada disso. Então, esteja pronto para os baques da vida, esteja pronto, regule as suas expectativas, né? Tem gente que vive assim como se nenhum desafio na vida fosse acontecer. Duro que, quando a gente vive assim, o que acontece é o seguinte: o inesperado, quando acontece na nossa vida, Deus acaba usando para alguns propósitos. Ele não provoca isso, evidentemente, mas a gente acaba aprendendo alguma coisa com isso. A primeira coisa que a gente aprende é que o inesperado, ele destrói o nosso senso de domínio. Você olha para a situação e você acha que tem tudo sob controle. Essas pessoas estão sob o meu controle. Essa situação está sob o meu controle. Então o inesperado vem e destrói esse senso de controle que a gente tem das coisas. Segundo, mostra a sua humanidade. Quer dizer, porque o inesperado, ele desafia a nossa flexibilidade. E eu gosto muito de uma frase do bispo J.B. Carvalho, que ele diz assim: bem-aventurados flexíveis, porque eles não se quebrarão. Tem que ser flexível. Se você levar a vida assim tão rígida, não vai ter jeito, amigo, você vai se quebrar. Então eu preciso regular minha expectativa, regular minha flexibilidade. Eu preciso entender que algumas áreas da minha vida vão frustrar as minhas expectativas, e tudo bem, não tem problema. Frustrou aqui, você vai trabalhar para alcançar outro. Não deu certo ali, vai dar certo daqui a pouco. Então não viva nessa bolha de frustrações, porque isso vai te levar a um lugar terrível. Segunda coisa que nós aprendemos aqui: tenha paz diante do inesperado. Mateus 13, 27, os servos do dono do campo se dirigiram a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo, então de onde veio o trigo? Os servos desse Senhor ficaram perplexos, coronel. Vai diante do patrão e diz assim:
Ó, patrão, o que o senhor aprontou? O senhor não semeou uma boa semente? Por que está nascendo trigo aqui no meio? E é o que a gente faz quando a gente está vivendo momentos inesperados, né? Por que aconteceu? Ora, mas eu não merecia isso. Ah, mas... E é tão interessante a maneira que o fazendeiro trata isso aqui. Não, calma. Tenha paz diante do inesperado. Sabe o que a paz revela? Maturidade. Ou falta de maturidade. A paz diante do inesperado, a paz diante dos desafios, vai demonstrar o seu nível de maturidade. Então, mais uma coisa você precisa saber: se você está subindo ou se você está descendo, Deus está contigo. Você não está sozinho. Se você está vivendo um momento de humilhação, um momento de vergonha, Deus está com você. Deus está ajudando você a atravessar esse vale do sombra da morte aí. Porque foi inesperado para você, mas para Deus não foi. Você acha que foi inesperado para Deus? Não foi inesperado para Deus. E a gente precisa deixar sempre esse texto aqui de Romanos 8 na nossa mente. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados para o seu propósito. Então, se você continuar com fé, você vai ver que no final tudo vai dar certo. No final tudo vai se encaixar, tudo vai se resolver. Você vai sair mais forte disso daí. Terceiro princípio: tire o foco do inesperado, tire o foco do joio. Então, os funcionários, os servos perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Para onde que os funcionários estão olhando? Para aquela imensa plantação? Olhando para o joio. E esse texto nos ensina a tirar o foco do joio. Às vezes você está triste, você está desapontado. E por quê? Porque você está olhando para o joio. O joio. Você executa a sua vida a partir do joio. Você faz uma análise da sua vida a partir do joio. Você faz o seu planejamento de futuro a partir do joio. E joios são incontroláveis. A gente não tem controle sobre eles. Se você fica com o foco no joio, você vai entrar em desespero. A gente não quer, assim, receber colheitas. Assim, a verdade é verdade que a gente está tão fraco que a gente acha que a gente vai receber colheitas sem ter que trabalhar. Isso é verdade. Época de colheita é a época que o fazendeiro mais trabalha. Ele acorda cedo, dorme tarde, ele administra funcionários. Se ele não consegue colher tudo com o braço dele, tem que contratar gente. Quando você contrata gente, cada um é diferente do outro. Você já imaginou o que pode acontecer. Inclusive tem uma parábola que Jesus conta, que um fazendeiro foi fazer a colheita lá, combinou um preço com um, combinou um preço com outro, combinou um preço com outro. Depois os funcionários começaram a conversar entre eles e eles ficaram bravos. Mas por que ele pagou mais para você? Eu estou trabalhando desde manhã e você chegou agora de tarde, está recebendo... Olha, é isso. É isso. Mas o homem, o Senhor aqui fala assim: não fique olhando para o joio. Você quer crescer sem ser resiliente? Você quer colher sem trabalhar? A gente quer ocupar lugares sem expulsar as pessoas que estão naqueles lugares já ocupando? Você quer crescer na vida? Você quer subir de função? Você quer conquistar algo mais? Já tem gente ocupando aquele lugar lá. Então não adianta você ir lá todo bonitinho, cheirosinho, falar assim: dá licença, porque assim, eu vou ocupar esse lugar que você está ocupando há 20 anos. Não vai ser assim. E a pessoa vai dizer: ah, mas você é muito bem-vindo, eu estou aqui há tanto tempo, eu estava esperando. Ninguém vai falar isso. Vai assim: sai daqui agora, eu não quero ver você aqui. Então entenda que se você quer vencer alguma coisa na vida, você vai ter que enfrentar um tempo de batalha. Vai ter que pegar a espada, vai ter que pegar o escudo, e você vai falar assim: vem, porque você vem com espada e lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Mas as pessoas, elas têm esse grau de simplicidade tão grande hoje, né, de que a gente acha que vai receber colheitas poderosas e não vai ter que trabalhar. A gente acha que vai conquistar, mas não vai ter briga, não vai ter guerra, né? Eu não vim aqui hoje para depreciar você, não. Nem deixar você depressivo, não. Eu vim aqui nessa noite para te fortalecer. Que apesar de você, e apesar das circunstâncias, Deus vai fazer você colher todas as coisas que Ele tem planejado para a sua vida. Uma das festas que existem lá no Antigo Testamento, e que é muito respeitado pelos judeus,
é a festa chamada Festa das Primícias. Então, como é que acontece a Festa das Primícias? Eles começam a colher, quando chega no 7º dia ali, eles param a colheita, eles escolhem o melhor do que a terra produziu e levam lá para oferecer a Deus. E depois eles ficam ali 7 dias em festa. Mas como? Você está em plena colheita, você vai parar para fazer festa? Sim, eles fazem isso. Mas por que eles fazem isso? Porque, assim, na concepção de Deus, você precisa de muita energia para poder colher tudo que Ele tem para você. No entendimento de Deus, você precisa de muita alegria para você colher o que Ele tem para você. No entendimento de Deus, você precisa de disposição. Então, a festa das primícias, sobretudo era essa festa que eles dedicavam para Deus, parte da sua colheita, os melhores frutos, mas era o dia que eles tinham que aprender a se alegrar, é o dia que eles tinham que aprender a descansar em Deus, porque era Deus que estava dando aquela colheita para eles. Veja que princípio incrível que a gente pode aplicar nas nossas vidas. Então, às vezes a gente assim, fica numa crise, né? Crise do perfeccionismo. Eu sou uma dessas pessoas. Uma vez as pessoas vieram aqui nos ajudar no final de semana, limpar o quintal aqui. E eu estou acostumado a sair fazendo. E aí chegou um pastor aqui nosso e falou assim: pastor, você quer que eu faça isso? Tudo bem, pode fazer, está aqui. Aí, fui para outro lugar, ele terminou o que tinha que fazer ali. Daqui a pouco ele vem atrás de mim de novo e pergunta: você quer que eu faça isso aí? E eu, perfeccionista que sou, não, deixa aqui, já terminou lá? Pode voltar lá, não tem problema não. Depois ele me puxou no campo assim: nossa, pastor, o senhor não deixa ninguém fazer nada? O senhor quer fazer tudo? O que é isso? Isso é síndrome de perfeccionismo. A gente acha que ninguém faz melhor do que a gente, e a gente fica com esse negócio assim, né? Essa ditadura do absoluto sobre nós, de que tem que sair do nosso jeito, tem que ser do jeito que eu quero. Mas não é assim. Jesus preparou a gente, falou: olha, gente, no mundo vocês vão ter aflições, tente bom ânimo. Quarto princípio que a gente aprende aqui: tem certos tipos de joio que sempre estarão presentes em nossas colheitas. Olha a resposta do homem, do dono do campo: deixem que cresçam junto. O joio é o tipo de uma planta invasora. Basta apenas uma sementinha que ela se multiplica rapidamente. E o joio, ele compete com o trigo. De que jeito que ele compete? Ele tira os nutrientes do solo, que era para ser direcionado para o trigo, ele entra ali em disputa. Olha que coisa incrível que a gente aprende disso. Porque se tem joio na sua vida, entenda que o joio está disputando toda a sua energia, toda a aplicação que você coloca, ele está disputando ali. E na fase jovem, joio e trigo são muito parecidos. É só quando eles se tornam maduros ou imaturos que você vai perceber o que é joio e o que é trigo. E tem pessoas que adotam esse padrão mental assim, de colocar Deus na parede. Fala assim: Deus, eu não vou ser feliz enquanto o Senhor não me dá essa colheita. Ó Deus, eu não vou crescer até que esse negócio aconteça na minha vida. Ó Deus, eu não vou te servir até que o Senhor me mostre isso. Ô amigo, tem certo tipo de coisa na nossa vida que a gente vai ter que conviver com ela. Foi o que o Senhor disse aqui para os trabalhadores: deixe que cresçam junto, porque se você for arrancar o joio, você vai estragar toda a plantação. Então tem inesperados na nossa vida que não adianta você tentar resolver. Se você for tentar resolver, você vai piorar a situação. Você vai resolver, eu vou arrancar esse joio da minha vida, é hoje que eu tiro esse joio. Mas quando você arranca o joio, tudo que está em torno fica machucado. Tudo. Então você vai ter que aprender a lidar com a vida da seguinte forma: tem coisas que você tem que colocar na prateleira. O joio tem que colocar na prateleira. Entenda que eu não estou falando que você tem que colocar debaixo do tapete, porque debaixo do tapete você quer esconder para todo mundo e você quer esconder para você mesmo. Mas quando você pega o joio e coloca aquele inconveniente, aquele inesperado na prateleira, toda hora você está olhando para ele, mas você vai olhar para ele e vai falar assim: Deus, eu ainda não tenho maturidade para lidar com isso. Deus, eu ainda não tenho condições emocionais para lidar com isso. Deus, eu ainda não tenho a sabedoria que eu preciso para poder lidar por isso. Então está aqui, ó,
não sai da minha vista, mas está aqui. Eu vou tocar minha vida, apesar desse problema estar aqui. Apesar desse joio ocupar um espaço na minha vida, ele está aqui, eu vou deixar aqui, não vou ficar resolvendo nada agora não. Eu não quero incentivar você a não resolver os seus problemas, mas tem problemas que eles não se resolvem de uma hora para outra. Tem problemas que você tem que deixar crescer, vai crescer junto com você. Entenda isso, porque eu já vi as pessoas causarem tanto problema na vida delas, porque elas querem resolver aquilo, e no final sai todo mundo machucado, joio e trigo. Deus está dizendo, Deus tem muito trigo, eu tenho muito trigo para você colher. Tira o seu foco do joio, pare de ficar perturbado com o joio, porque eu tenho trigo para te dar. Eu vou fazer coisas incríveis na sua vida, então tire o seu foco do joio. Eu vou fazer você crescer, mas tire o seu foco do joio. Eu vim aqui nessa noite, em nome de Deus, para dizer para você, pare de olhar para o joio e olhe para aquilo que Deus está fazendo amadurecer e crescer na sua vida, o trigo. Tire o foco do joio. Quinto, o maior inimigo de tratar com o inesperado é a racionalização. Então os funcionários dizem assim, racionais que eles são, o senhor quer que a gente arranque? Já viu como é que Deus trata? Quando você pergunta para Deus, Deus, por quê? Por que esse joio nasceu aqui? Por que eu tenho que lidar com esse joio? Você já percebeu que como Deus nos testa com o silêncio? Parece que quando a gente faz assim, né? Deus, me fala por que eu estou passando por isso. Me fala por que eu estou enfrentando esse joio. Deus fica quietinho. Não vai entender. Por quê? Porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós, os filhos, e para sempre, se nós seguimos a palavra do livro dessa lei. É Provérbios, capítulo 25, que diz que a glória de Deus é ocultar coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Os discípulos, eles viveram muito tempo nesse ambiente de racionalização. Um dia, Jesus estava caminhando ali pelas ruas, e então tinha uma pessoa doente ali. Os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, me diz aqui, quem foi que pecou? Foi os pais ou foi aquele homem? Pergunta difícil, hein? Lembra qual foi a resposta de Jesus? Foi assim, nem ele e nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse ali. Ó, boa notícia para você. Esse joio que você está enfrentando aí, é para que a glória de Deus se manifeste aí. Não é a culpa sua, não é a culpa da sua mãe, não é a culpa do seu pai, não é a culpa de ninguém. É para que a glória de Deus se manifeste aí na sua vida. Pare de racionalizar tudo. Ter resposta, querer resposta para tudo. E a gente é assim, né? A gente começa a medir as pessoas pelo sofrimento dela. A gente faz justamente o que os discípulos fizeram. Será que foi ele que errou? Esse negócio é maldição hereditária. Quem foi que errou? É o seguinte, tem áreas que eu estou rompendo grandiosíssimo, belíssimo. E você não está rompendo na mesma área que eu estou. Mas tem áreas que você está rompendo que eu não chego nem perto dela. Isso aqui é a vida. Então, não é muito sábio a gente ficar medindo as pessoas pelo sofrimento delas. Não é muito sábio a gente ficar olhando assim, quem foi que errou nisso aqui? Foi o pai, foi o filho? Não. Isso aqui está acontecendo para a glória de Deus. Sexto, saiba que o inimigo é o causador de todo o mal. O dono da fazenda disse, foi o inimigo que fez isso. Quem semeou a má semente? O inimigo. Quem semeou o joio? O inimigo. É o inimigo. Deus não vai semear joio na sua vida para você amadurecer, não. É o inimigo que faz isso. Mas Deus acaba usando isso para poder ajudar você a amadurecer. É o apóstolo Paulo dizendo assim, me foi dada uma capacidade tão grande, mas foi me dado também um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Uma outra versão disse assim, para me esbofetear, porque tem joio que bate na nossa cara constantemente.
Mas por que passando isso aqui? É o inimigo. O inimigo é o causador de todo o mal. 7, não se desespere diante do inesperado. Os servos procuraram e falaram assim: o Senhor quer que a gente tire? Sem afobação. Não, deixa aí. Deixa aí. A gente precisa aprender esse negócio chamado tempo de espera. Tempo de espera. E aplicar na nossa vida. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu grito. E veio em meu socorro. Tem situações que não vão ser definidas rapidamente na nossa vida. A gente vai ter que esperar. Há um grau de complexidade, assim, de complexidade muito grande. São várias pontas soltas. São coisas que estão fora do seu controle. Nós gostaríamos que isso se resolvesse de uma hora para outra, de hoje para amanhã. Na verdade, nós gostaríamos que Deus fizesse assim: Shazam! E amanhã você já amanhecesse com 10 milhões na conta. Hã? Já pensou? O que você ia fazer aí? Mas tem coisas que são muito complexas. Você nem sabe onde vai gastar isso. Então Deus fala assim: deixa ele primeiro sonhar, deixa ele primeiro amadurecer. Então depois a gente vai resolver isso. Deixam que cresçam junto. Tem coisa que nesse momento na sua vida você não vai resolver. Vai ter que deixar crescer junto. Não dá para mexer agora. E para terminar, o inesperado está sempre te tornando maduro. E esse talvez seja o consolo desse texto. Diz assim um texto: deixem que cresçam juntos até a colheita. Então eu direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Irmão, tem algo amadurecendo dentro de você. Você está cansado, eu entendo. Mas assim, presta atenção nisso. Tem algo amadurecendo dentro de você. Tem uma colheita esperando para você quando você atingir aquele nível de maturidade. Que daí Deus vai olhar para você e falar assim: não, agora Ele pode experimentar mais do meu poder. Não, agora eu posso dar mais responsabilidade para Ele. Não, agora eu posso colocar Ele na frente dessa situação. Agora Ele pode mudar de função. Deus só está esperando você chegar nesse lugar. Então, não dá para a gente remover esse inesperado da sua vida, porque tem algo ficando maduro dentro de você. Se você olhar para você hoje, você está melhor que ontem, não está não? Eu espero que você esteja. Você fala aí que está. Você está mais bonito do que ontem? Está mais bonito. Eu estou vendo para você. Você está assim vistoso, todo vigoroso, né? Parece que você passou por um spa. Você está lindo, cheio de vigor. Você está aprendendo a adorar a Deus em tempos difíceis. Você está aprendendo a dar o melhor enquanto você está sofrendo. E não vai parar de progredir, porque Deus está amadurecendo. Algo dentro de você está ficando pronto. Está amadurecendo. Então, se você puder resumir toda essa palavra hoje, seria assim, tira o seu foco do joio, porque algo está amadurecendo dentro de você. Lucas 20, 21, estou terminando. Quando começarem a acontecer essas coisas, levante-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Glória a Deus. Isaías 54, 7. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Num impulso de indignação eu escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna eu terei compaixão de você, diz o Senhor. 2 Coríntios 4,17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, se for o tempo de você sofrer, sofra. Se for o tempo de você enfrentar um negócio inesperado, enfrenta. Porque daqui a pouco
você nem vai lembrar mais disso daí. Você nem vai lembrar dessa dor mais. Você nem vai lembrar desse sufoco mais. É o texto que diz lá em João 16, diz que quando a mulher está para dar à luz, é no meio da dor, do sofrimento. Mas quando um menino ou uma menina nasce, olha para aquela carinha toda fofinha, bonitinha, e imediatamente esquece de todo o sofrimento que o parto produziu. Isso faz a gente lembrar que é colher as coisas em tempo de maturidade. Não tem um melhor momento da gente colher. Colher as coisas no tempo da nossa melhor maturidade. Porque diz a Bíblia que é melhor o fim das coisas do que o começo. É melhor o fim do que o começo. Continue perseverando, porque você vai obter uma colheita grandiosa e poderosa. Fique em pé, eu quero orar por você. O inesperado está denunciando o seu crescimento, meu irmão. O inesperado está denunciando o seu avanço. Então, nessa noite, tire o foco do joio e olhe para o trigo. Deus vai te abençoar grandemente. Feche seus olhos. Poderoso Deus, obrigado por tua palavra rica, profunda. Nos ajude a digerir esse ensino, a fim de que a gente esteja pronto, maduro, para toda a colheita abundante que o Senhor está trazendo sobre a vida dos teus filhos. Sim, Deus, é hora de colocar para fora a colheita antiga, porque o Senhor está trazendo uma nova colheita sobre nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua semana. Estarei com os pastores ali cumprimentando você, nossa saída. O Coronel Muski também estará lá com você. E você também pode passar por nossa cantina. Deus abençoe você. Até semana que vem.